Aleluia! Vou voar como as águias, porque eu vi a glória do Senhor. Aleluia! Esse louvor é lindo. Ela diz: eu vou voar como as águias, eu vou voar muito alto. Aleluia! E a nossa igreja está sobre essa palavra: ocupar lugares altos. E esse louvor vem bem a calhar, né? Que fala sobre voar como a águia, andar sobre as águas. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo abençoado. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome dele. Amém? Como é bom, Senhor. Como é bom, Senhor, falar do seu nome. Como é bom meditar na tua palavra. E como esse louvor estava falando, eu vou voar como as águias. A palavra de hoje tem tudo a ver com isso, sobre voarmos altos, alcançarmos lugares altos. Nós vamos viajar um pouco, falando sobre as particularidades de uma águia, sobre a tua vida, sobre o seu tempo de vida e sobre o que ela enfrenta, né? Para estar voando acima de todas as outras aves. E eu vou começar falando, né, um trecho do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 28 até o 31, que vai falar assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ele não se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado, multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Subirão com as asas da águia. Aleluia, Senhor. E assim como as águias, Senhor, nós viemos a este mundo com a missão de superar todos os obstáculos que se apresentarem em nossas vidas. E apresentam todos os dias obstáculos. Poucas coisas são tão inevitáveis em nossa vida como os obstáculos, as tribulações, as adversidades, as má notícias, os tempos difíceis, que nos desafiam seriamente e nos deixam muitas vezes desanimados, assustados, cansados e prostrados. Muitas vezes não conseguimos vencer esses dias. Isso nos traz tristeza e, sem querer, peso que nos abate até o nosso limite. E isso acontece com todo mundo, queridos. Com os cristãos, com os não cristãos, com as pessoas que conhecem e andam com Deus, com as pessoas que nem sabem quem é Deus. Nós vamos ver, né, na Bíblia,
Homens como Jó, como Davi, como Elias, como Jeremias, como Asaf, como Paulo, são apenas alguns desses grandes nomes de homens que passaram por incontáveis dificuldades, mas encontraram em Deus forças para continuarem. Quem não se lembra, né? Da célebre frase de Jó: maldito o dia que eu nasci. Né? A aflição era tanta que ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Quem não se lembra do profeta Jeremias, né, questionando Deus pelos seus infortúnios? Lá em Jeremias 12, do 1 ao 4, nós vamos ver ele chamando Deus para uma conversa e falar: nossa, o que acontece? Eu sou seu profeta, eu levo a tua palavra e estou aqui passando fome, necessidade. E o ímpio, aquele que nem te conhece, ou se conhece, zomba do teu nome, prosperando. Cansaço pelo peso do sofrimento, dos dias maus. Elias, né? Depois de ter vencido os 800 profetas de Jezabel, caiu em profunda depressão, cansaço, entrou na caverna e ficou lá se achando o coitado, querendo desistir de tudo. O Senhor fala: Elias, o que você está fazendo aí, filho? Sai para fora. Não vou não, Senhor. Não vou não. Eu cansei de lutar sozinho. Só restou eu dos seus profetas. O Senhor falou: para com isso, Elias. Tem mais de 1000 homens que não se dobraram aos outros deuses. Sai para fora, come, que você ainda tem muito o que fazer. Ah, às vezes o cansaço nos deixa prostrado e a gente não tem força para continuar. Mas hoje eu vou estar falando sobre a águia, essa ave mesmo, que esse salmo diz que nós vamos voar alto como ela. Quem é? Quais são as suas particularidades? E por que nós vamos traçar esse paralelo? As penas dessa ave, com a idade, elas perdem a queratina, enfraquecem. Diz que a visão da águia é de 3 quilômetros de distância. Já imaginou isso? 8 vezes maiores que a do ser humano. As garras também variam de acordo com a presa. Quer dizer, ela adapta o peso da presa às suas garras. A audição da águia, ela consegue ouvir a longas distâncias. O bico forte, curvos e afiados. E o formato desse bico também se adapta às presas. Por que será que Isaías comparou com o voo da águia aqueles que esperam no Senhor? Que terão suas forças renovadas, que correrão e não se cansarão. Tem 15.000 espécies de aves e o profeta compara com a águia. O que será que a águia tem de especial, de diferente para essa comparação? A gente já viu a visão, a garra, a audição. A águia é aquela que entre as aves vive mais. Ela vive em média 70 anos. Às vezes nós, não conseguimos chegar a essa idade. Hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação, a gente acaba chegando um pouco mais. Só que ao chegar a essa idade, estou falando da águia, quando ela chega na metade dos 70 anos,
Ou seja, quando ela atinge 30, 35 anos, ela tem que tomar uma difícil decisão, pois nessa idade, o seu bico já está alongado, ele já não está mais curvo. As suas garras já estão fracas. Ela não consegue mais segurar a sua presa. Suas penas enfraquecidas pela falta de queratina já dificulta alçar longos voos. E nesse exato momento, ela tem que tomar uma difícil decisão. Ela só tem duas escolhas. Ela desiste de tudo e se entrega à morte, ou ela se renova para viver a segunda parte da sua história. Só que para se renovar, queridos, vai exigir dela um grande esforço, um grande sacrifício, lágrimas e confrontos. Se ela escolher a segunda opção, que é se renovar, ela precisa subir numa montanha muito alta para ficar protegida de todos os seus predadores, num lugar onde outras aves não conseguem chegar. E ali ela começa o seu processo de renovação, que dura em média 150 longos dias, ou seja, 5 meses, quase meio ano. Ela começa a se renovar pelo bico. Ela bate o bico vigorosamente nas pedras, até que ele se quebre, até que ele sangre, até arrancá-lo por completo. Ela fica sem o bico e espera pacientemente a reconstrução do bico novo. Quando esse bico novo fica pronto, ela vai arrancar todas as unhas velhas dela, todas as unhas da garra que já estão velhas. E quando essas unhas nascem novamente, com essas unhas ela vai arrancar todas as penas velhas. E passados 5 meses, ela sai dali para alçar o tão esperado voo, para viver a segunda parte da sua vida. Só se renova aquilo que está velho e gasto, deteriorizado, necessitado e fraco. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Fracos, desgastados, impotentes. Só que o segundo voo dessa águia é mais alto que o primeiro. Deus, Ele não nos chamou para andarmos oscilantes, instáveis, cheios de altos e baixos. Não, queridos. Romanos 8, 37 vai dizer assim: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores, porque Ele nos amou. Paulo declara, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque eu busco força em Deus. E hoje, eu sei que muitos de nós estamos como essa águia, sabe? Precisando se renovar, se fortalecer. E no momento que nós tomamos a decisão entre a vida e a morte, entre seguir ou parar, entre continuar prostrado ou se levantar para um novo tempo, a gente precisa saber qual a direção seguir. E tudo isso faz parte de uma cosmovisão, de uma forma como nós enxergamos as situações, os problemas e as dificuldades.
com olhar de otimismo, de pessimismo, com esperança ou com fé ou com negativismo. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre um diálogo da Bíblia entre Josué e Caleb. Eu não vou ler nenhum trecho, mas eu vou lembrar essa parte, da história do povo judeu. Josué e Caleb, juntamente com os 10 espias ou espiões, eles foram enviados à terra de Canaã para ver como era lá. Deixa eu trazer a memória quando isso aconteceu para vocês. Moisés libertou o povo do Egito e eles andaram por 40 anos no deserto. Mas chegou uma hora que eles estavam bem próximos de Canaã. Faltavam poucos quilômetros para chegar. E essa terra estava ocupada. E Moisés pede para que 10 príncipes das tribos, 10 homens experimentados, experientes, 10 homens líderes de um povo, fossem espiar a terra. Moisés queria que eles vissem como é que era a terra, o que tinha lá, quais as dificuldades que eles encontrariam para entrar na terra prometida, para viver um novo tempo. Eles estavam há 40 anos no deserto, eles estavam próximos de colocar os pés na terra que manava leite e mel. E entre esses 10 príncipes estavam Josué e Caleb. Eles vão ver, olham a terra, E o povo fica aguardando a volta desses 10 espias. Moisés quer saber se vai ser muito difícil entrar na cidade. Vocês sabem, as cidades, naquela época, elas tinham muros, elas tinham barreira, elas tinham portões. Não era fácil entrar dentro de uma cidade. Não é que nem agora que tem só uma fronteira ali, uma guarda policial. Não, ela era toda cercada. Ele queria saber se o povo que habitava lá era um povo forte, se era um povo fraco. Queria ver como é que era a terra, se era verdade, se tudo que plantava lá se dava, se tinha muitos soldados, se tinha muita guarda. E eles vão e o povo fica aguardando eles voltarem. E eles voltaram. E eles voltaram trazendo de lá a amostra das frutas, dos pêssegos, das uvas, do que tinha lá, das romãs, dos figos. Diz que eles tiveram a visão dos céus quando eles viram aqueles 10 homens voltando. Os figos pareciam melancia, as romãs também. Os cachos de uva precisam ser carregados por 2 homens. Você já imaginou a visão dessa fartura para quem estava no deserto 40 anos, comendo o maná que descia dos céus? A alegria desse povo. E quando eles chegaram, a congregação estava reunida, todos curiosos e atentos ao que eles falariam. E eles começaram a falar: Moisés, realmente, a terra é boa, ela de verdade mana leite e mel. E estes são apenas uma amostra dos frutos. Essa é a boa notícia. Mas agora eu vou falar a má notícia. A má notícia é que o povo que habita lá são gigantes. São soldados gigantes, fortes, fortemente armados. É um povo muito poderoso que mora lá. Os muros são altos e nós não vamos prevalecer contra eles. É melhor nós desistir. Não vai ter como entrar ali. Mas neste momento, queridos, entra Caleb na conversa. E ele fez o povo se calar.
Porque nessa altura do campeonato, o povo já estava dizendo: o que nós vamos fazer agora? Se a gente não vai conseguir entrar na terra prometida, quanto tempo nós vamos ficar aqui no deserto? Ah, mas Caleb teve a visão da águia. Ele fez o povo se calar e disse: nós vamos subir animosamente, com ânimo, com força. Nós vamos com fé, nós vamos na esperança, porque certamente quem nos prometeu está conosco. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Todos estavam olhando o lado ruim, com pessimismo, com medo. Caleb se levanta e diz: não, quem nos prometeu é Deus fiel. Ele diz que nós entraremos e nós vamos entrar, porque Ele vela pela sua palavra para se cumprir. Nessa hora, Caleb teve a visão da águia. Ele enxergou além do problema momentâneo. Ele enxergou além das dificuldades do dia a dia. Ele não se tornou escravo daquela dificuldade e ainda conseguiu dar ânimo àquele povo. Aí, tem uma parte lá em Números 14, 24, que eu quero ler para vocês. Números 14, 24, que vai falar assim, para a gente seguir a nossa história. 14, 24 vai falar assim: porém, meu servo Caleb, portanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Aleluia. No meu servo Caleb houve um outro espírito, espírito de ânimo, de fortaleza, de otimismo, e eu vou levá-lo a essa terra prometida. Aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. E houve uma promessa. Esse povo, movido pelo otimismo, pela fé e pela certeza que Deus era com eles, através da palavra de Caleb, eles entraram na terra prometida. Eles expulsaram os moradores de lá. E quando isso aconteceu, Moisés já havia morrido e Josué havia prometido para esse Caleb um pedaço de terra. Porque Josué dividiu aquele território pelas 12 tribos de Israel. E Caleb, nessa época, estava beirando os seus 40, seus 45 anos. Foi prometido para ele essa terra. Só que quando eles entraram lá, ele já tinha 85 anos. E aí, lá em Josué 14, de 7 a 9, vai dizer assim: da idade de 40 anos era eu, isso é Caleb falando, tá? Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, que é a terra prometida, para espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Quem subiu comigo só viu o gigante, os obstáculos que fizeram o povo se abater. Mas eu não. Eu, Caleb, não. Eu acreditei, eu criei. Eu tapei os meus ouvidos para todas as murmurações,
para todas as dificuldades, para todos os obstáculos daquele povo que murmurou e não acreditou. Eu disse que os meus pés pisariam nessa terra, e agora aqui estou, porque o Senhor me perseverou. Eu tinha 40 anos, quando o Senhor falou estas palavras ao teu servo Moisés, andando em Israel ainda no deserto. Agora aqui eu já sou velho, eu já estou com 85 anos. O meu corpo já envelheceu, meu semblante já está caído, minha pele já não tem brilho, estou enrugado, meu rosto está cheio de marca. Mas o meu espírito ainda hoje está tão forte como no dia que Moisés me prometeu esse pedaço de terra. Tal como era a minha força é agora, para guerrear, para sair e para entrar. Caleb está falando, Josué, Moisés disse que essa terra seria minha. Tá certo que quando ele me prometeu eu tinha 40 anos. Aí Josué falou assim, como é que eu vou dar uma terra para um senhor de 85 anos? Ele não vai mais ter mais força para criar, para cuidar dos gados, para arar a terra. Caleb falou, não senhor, você está enganado. Meu corpo pode ter envelhecido, mas meu espírito não. Eu estou com a mesma força, com a mesma fé. Pode me dar, que eu vou saber entrar e sair, eu vou saber guerrear e eu vou cuidar. Aleluia. E ele entrou na terra dele e cuidou. E até hoje, essa terra se chama Hebrom. Quais eram as outras características da águia? Essa foi uma característica. Se renovar, se transformar, viver um novo tempo, se fortalecer em Deus. Outra característica das águias é que elas voam acima da tempestade. Andar por sobre as águas. Sempre que você vê armar uma grande tempestade, quando o céu escurece, quando o céu estiver de bronze, os trovões, os relâmpagos, se você olhar, você vai ver uma águia voando majestosamente, cintuosa, imponente, sublime, sobre as suas asas, que chegam a ter 3 metros de uma ponta a outra, pairando, plainando sobre as tempestades. Aqui eu vejo Pedro, quando no meio daquela tempestade, ele saiu do único lugar seguro para andar sobre as águas revoltas, com os ventos fortes, soprando de todos os lados. Ele caminhou em direção a Jesus. E a palavra diz que os olhos de Pedro estavam fixos em Cristo. Enquanto ele caminhou olhando para Cristo, ele não temeu a tempestade, os ventos e nem as ondas. Quando ele desviou o olhar dele de Cristo e começou a olhar o vento, e começou a olhar o tamanho das ondas, ele afundou. Aleluia. Oh Jesus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Quando ele estava afundando, ele falou, Jesus, salva-me. E prontamente o Senhor o levantou. E Pedro é o único ser humano no universo que pode dizer, eu andei sobre as águas. Eu andei sobre as águas. Com toda a tecnologia, com toda a ciência, com toda a sabedoria. O homem chegou à lua. Mas você já viu algum homem andar sobre as águas? O Senhor é o meu alto refúgio, a
minha torre de vigília, o meu esconderijo seguro, socorro bem presente na hora da minha angústia. As águias, querido, voam em linha reta. Outra característica das águias. Elas são como uma flecha, como um projétil. Seu voo não tem círculo. Assim deve ser a vida do cristão, reto diante de Deus, transparente e íntegro. Como os filhos da luz, devemos andar na luz, sem máscaras, sem disfarces. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Temos que viver o que pregamos. Amém? Os cientistas descobriram que as asas das águias são tão desproporcional ao tamanho do seu corpo que nas alturas elas não precisam bater as asas, só de abrir e se deixarem levar pelo vento, elas voam. Se nós queremos atingir as alturas da comunhão com Deus, precisamos voar na força do vento do Espírito. Aleluia. Aleluia, Senhor. João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer e ouve a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se é nascido do Espírito, tua vida está nas mãos do Senhor, então aquieta teu coração, confia, porque Ele vai te levar a lugares altos. Espera. A águia, ela tem uma visão integral. Ela enxerga em todas as direções, em todos os ângulos e perspectivas. Para frente, para os lados, para trás. Com um pequeno esforço da cabeça, ela consegue chegar a 360 graus. Me lembro do Salmo 139, versículo 5, que fala assim: tu, Senhor, estás em volta de mim, por todos os lados, e me protege com o teu poder. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Aleluia, Senhor. E para terminar essa palavra, eu gostaria de ler para vocês uma história bem bonita sobre a águia. Presta atenção. Só um minutinho. Já vou ler para vocês. Diz que certa vez um camponês andando pela floresta, ele encontra caído no chão o ninho de uma águia, com um filhote bastante machucado, que havia caído junto com o ninho do galho de uma das árvores mais altas do local. Com pena daquela avezinha, ele levou para tua casa e tratou por dias e dias. Aos poucos, aquela pequena ave foi se recuperando e o nosso camponês, sem ter onde deixá-la, colocou-a no galinheiro, junto com as galinhas. Assim, a águiazinha foi crescendo e aprendeu a se comportar exatamente como as galinhas. Os anos passaram
E certo dia o camponês recebeu a visita de um naturalista, que ao ver a água no galinheiro afirmou: esse pássaro não é uma galinha, é uma águia, a rainha das aves, aquela que voa mais alto, que chega perto do sol, a maior de todas elas. O camponês confirmou o que ouviu, mas ele retrucou: não, ela já foi uma águia. Ela foi uma águia quando ela nasceu, mas hoje ela é uma galinha. Veja como ela se comporta, exatamente igual uma galinha. O naturalista ele não se conformou e pediu ao camponês para deixá-lo libertar aquela águia. O camponês não tinha nada a se opor, mas avisou: não adianta, você verá que ela não é mais uma águia, pois eu não sei quanto tempo ela já está aí, e todos esses anos ela sempre se comportou como uma galinha. O naturalista pegou a águia e disse, pegou a águia no colo, do galinheiro e falou assim: você sempre foi, é e sempre será uma águia. Você nasceu para voar muito alto, para ser a maior de todas as aves, a mais poderosa. Você não é uma simples galinha. Vamos, voe em direção ao sol, pois esse é o seu destino. A águia olhou para baixo, viu as galinhas e pulou das mãos do naturalista no chão. E ficou ali entre elas. O camponês comentou. O camponês comentou: não lhe disse? Ela perdeu o espírito de águia e agora ela é uma simples galinha. O naturalista não se conformou e retrucou: não, a natureza dela não é essa. Amanhã, se o senhor me permitir, vamos levá-la para o alto da montanha mais alta, e de lá ela verá o sol e voará como uma águia em rumo a ele, como uma águia faz. E assim fizeram. No dia seguinte, levaram a águia até a montanha mais alta e o naturalista repetiu: olha só, você é uma águia, uma das mais belas criações de Deus. Você foi feita para vencer. Não pode continuar agindo como uma simples galinha. Fui. Observe o céu, o sol. Eles são seus objetivos. E não a terra, o chão de um galinheiro. A princípio, a águia, de forma muito medrosa, procurou as galinhas no chão. Mas como não as encontrou por perto, passou nervosamente a bater as suas enormes asas, com quase 3 metros de envergadura, e aos poucos foi criando coragem, e depois de muitas tentativas, frustrada e com muito medo, conseguiu alçar os pequenos voos. Mas pouco tempo depois, ela se sentiu com a coragem necessária para voar em direção ao sol, e lá foi ela, imponente, majestosa, realizar o seu projeto de vida para o qual ela foi criada. Aleluia! Louvado seja Deus! Voou em direção ao sol. E nós, seres humanos, também viemos ao mundo para realizar os nossos projetos e sonhos. E ao longo da vida, entretanto, alguns de nós perdem essa coragem e desistem de buscar as suas próprias realizações. Se cansam, se frustram, desistem, desfigurando-se completamente. Mas nessa noite, o Senhor quer exatamente que nós, como Pedro e como a águia, olhemos para o nosso objetivo. Nosso objetivo é Cristo. E é Ele que nos direciona, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá força,
Ele que nos renova a cada manhã. E assim como ele diz em Isaías, que ele dá força aos cansados e renova a força daquele que não tem nenhum vigor. Aleluia. Que nesse dia você tenha a sua força renovada. Em nome de Jesus. Você possa correr e não se cansar. Você possa se levantar na força do boi selvagem, rumo ao seu objetivo, que é Cristo. E voar alto, ocupar os lugares altos, pensar nas coisas dos altos e viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?